Olá, pessoal. Eu sou Jaime Cordeiro, professor da Faculdade de Educação da USP, e estou aqui para conversar com a professora Vanessa dos Santos. A tela dessa entrevista tem à esquerda a professora Vanessa, mulher, branca, que está vestida com uma blusa escura. À direita estou eu, Jaime Cordeiro, também vestido com uma blusa escura, homem branco. Nós somos do grupo de trabalho em defesa da escola pública, criado pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. E nosso objetivo é pensar a respeito da escola pública e do seu papel na sociedade brasileira, né? Diante dos desafios que temos tido que enfrentar com a suspensão das aulas desde o ano passado, com a pandemia da Covid-19. As escolas foram fechadas, todo mundo que estava envolvido com a escola, alunos, alunas, professores, professoras, e também dirigentes, funcionários, coordenadores e as famílias, né, têm vivido situações muito difíceis e desafiadoras, como toda a sociedade brasileira. Nessa série de entrevistas, a gente vai conversar com as pessoas envolvidas diretamente nesses desafios. E hoje nós vamos começar com uma professora, a professora Vanessa Santos, né, que é professora, atualmente professora da Rede Pública Municipal de Ensino de Educação Infantil na cidade de São Paulo, é professora há mais de 20 anos, formada no antigo curso de magistério, no Cefam, e depois também fez o curso de pedagogia na nossa faculdade. Ela é da nossa faculdade, né? Começando a nossa conversa, Vanessa, eu gostaria que você nos falasse primeiro de como você entendeu, né, o que aconteceu com a escola desde 2020, com a suspensão das aulas, e como você, suas colegas na escola, procuraram enfrentar as dificuldades que surgiram, as soluções que vocês inventaram, o que vocês conseguiram encontrar para manter o vínculo das crianças com a escola. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Quando chegou a notícia, né, para nós do fechamento das escolas em março, achávamos que seria uma situação temporária, que em 1 mês, 2 meses nós estaríamos de volta. E, infelizmente, por conta da política pública, nós ainda permanecemos em 2021 em meio a essa pandemia. Então, nós não estávamos preparadas para essa situação. Nós nunca tínhamos vivido essa situação. A educação infantil não tem ensino à distância, por conta mesmo até da característica da educação infantil, que são as relações, interações. Então, para nós, o primeiro momento foi de muito medo e muito despreparo, porque não sabíamos como lidar com essa nova tecnologia. A escola já dispunha de grupos de WhatsApp, então isso foi um facilitador, as turmas se comunicavam através dessa ferramenta. E quando a pandemia chegou, as escolas fecharam, foi esse primeiro canal de comunicação com as famílias. Mas isso não era suficiente, porque crianças pequenas, a leitura de tempo delas é diferente da nossa, então eles não sabem muito bem quanto tempo passou, e nós estávamos muito preocupadas com essa questão do vínculo. Então, eu fui uma das primeiras professoras a colocar uma chamada de vídeo coletiva com as crianças, combinada junto com a turma. Uma das mães da família, ela que disponibilizava o link para nós, então foi uma ação planejada junto com as famílias. Então ela disponibilizou o link do Zoom toda semana, às segundas-feiras às 18 horas. O horário foi colocado para tentar
que a maior parte das crianças pudessem participar, porque a gente também entendia que as famílias, mesmo com a pandemia, a escola pública, né, nós tivemos um privilégio de poder estar fora do local de trabalho, mas a maioria da população não teve esse privilégio, né? Eu vou chamar de privilégio porque a lógica do mercado acaba criando essa palavra para alguns e para outros não, né? Então, a primeira reunião com a minha turma, eu tive 20 crianças, de uma turma de 35, e eles estavam muito ansiosos, muito preocupados com esse corona, que eles não sabiam o que era. Então, o primeiro contato mesmo foi para tentar acalmar, contar o que é, explicar como a gente pode se proteger, que essa forma de estar fora da escola era uma forma de proteção coletiva. Então, o primeiro momento era o quê? Era a questão de manutenção de vínculos com as crianças e as famílias, e também tirar essa ansiedade que eles ficaram, porque foi tudo muito rápido e foi muito chocante para todos. Então, com o passar do tempo, as chamadas foram mudando o caráter, então aí a gente começou a trabalhar com a questão do brincar, das interações, através das chamadas, que fazem parte do currículo da educação infantil, mas que o nosso objetivo principal não era esse, era que a gente pudesse estar conectado às crianças no momento difícil, e que para nós também não deixou de ser uma terapia, porque a gente podia ver as crianças, e as crianças fazem bem a gente, e a gente se diverte junto, né? Então, e nossa escola a gente tem um coletivo aqui no centro de escolas que chama Território Educativo das Travessias, que são as 4 escolas de educação infantil do centro. E a preocupação das 4 escolas, porque nós fazíamos reuniões coletivas para discutir sobre como a nossa atuação poderia melhorar, principalmente para aquelas crianças que não têm a vulnerabilidade digital, que já não bastava a vulnerabilidade econômica, veio também a pandemia para evidenciar diversas outras questões que nós vivemos diariamente, mas que acaba ficando camuflada e que a pandemia ela revelou de forma muito brutal, né? Então, uma das escolas também fez visitas individuais às casas, agendava horário com a família e ia ver as crianças que não tinham condição de acessar as reuniões, por exemplo. Outras fizeram cartas para poder as crianças poderem ter essa questão de chegar, né, a pessoa chegar até a sua casa. Então, a gente perguntava o que eles olhavam da janela. Então, a nossa ligação era essa, de manter o vínculo e tornar o mais humano possível essa relação, e tirando desse foco da pandemia a criança, porque para eles é muito difícil lidar com essas situações, né? Até porque o repertório de expressar através da fala é muito pequeno, então eles acabam guardando muito essas questões. Então a gente foi para o lúdico, para a brincadeira, e fazendo com que a família também fosse protagonista, ela pudesse estar próxima a nós o tempo todo. A gente conseguiu mapear a vulnerabilidade econômica, as escolas do centro fizeram, junto com seus conselhos de escola, uma ação solidária. Então, nós conseguimos, durante o ano, mais de 1.200 cestas básicas a serem entregues para as famílias das 4 EMEIs, tudo doação das famílias dos 4 conselhos de escola. Então, nós fizemos várias ações assim pequenas, mas que para quem recebeu foram ações grandes para enfrentamento da pandemia com aquilo que a gente tinha no momento. Recurso tecnológico muito primário, porque a maior parte dos recursos foram tirados do próprio bolso dos funcionários, né? Então, meu computador não tinha capacidade para ficar gravando, tendo vídeos, porque as crianças mandavam vídeos, áudios. Então, precisei adquirir um novo computador, um tablet, recursos tecnológicos que me permitissem fazer vídeos, fazer as chamadas, receber as mensagens das crianças, porque, infelizmente, a educação, ela há muito tempo está sendo deixada de lado, então os recursos acabam não chegando. Então, a gente teve que investir nisso para poder dar conta dessa nova tarefa que a pandemia nos impôs. Vanessa, é muito legal que você conta para nós todos os
professores e professoras estão vivendo essa situação, né? Há muito em comum do que você fala com outras experiências e há soluções que vocês pessoalmente encontraram. Eu acabei, na apresentação, não falando o nome da sua escola, então agora eu gostaria que você falasse o nome da sua escola, né, só para registrar, mas também eu gostaria que você comentasse o que você acha que vai ser preciso fazer, o que poderá ser feito, mesmo a sua opinião, né, quando a escola voltar a funcionar de maneira presencial, porque grande parte das crianças perderam o vínculo ou não estão mais tão ligadas na escola, né? Então, como recuperar esse entusiasmo e interesse das crianças e das famílias, né, com a escola e com o papel social da escola? E o que fazer, de fato, para que a escola pública continue a ser um lugar importante, uma instituição relevante para a construção de projetos de futuro para nós, para a nossa sociedade? Lembra de falar o nome da sua escola, por favor. Trabalho na M. Gabriel Prestes, que fica na região da Consolação, próximo a uma das principais universidades particulares, né, daqui de São Paulo. Então, eu tenho acesso, eu e o meu grupo de crianças tem acesso a todos os modais de transporte, equipamentos culturais. A gente está num território muito privilegiado de recursos educativos, até mesmo do próprio território. Assim, por conta de toda a discussão que a mídia, grupos que estão fazendo, que se movimentaram por conta de ter as escolas abertas a qualquer custo, que isso é péssimo, né? A gente precisa pensar também nos recursos, nas pessoas que são vidas e elas precisam ser preservadas. A escola sem pessoas, ela não é nada, ela é só um prédio. Veio o debate da questão da escola ser essencial. E, para mim, esse debate não deveria existir, porque ela é essencial, ela sempre foi essencial, tendo em vista um projeto de país, aquilo que a gente espera que o país tenha daqui a alguns anos, né? A escola é um local de projetar, a gente trabalha sempre com o futuro, no presente. Então, para mim, não vejo significado as pessoas só discutirem isso agora. Ela deveria ter sido pensada como essencial o tempo todo, né? Então, destinação de recursos, qualificação de profissionais, embora para você entrar num cargo público você tem determinados requisitos de formação que você precisa ter para acessar, mas como professor estudar sempre é importante, você é sempre um aprendente, você precisa sempre estar procurando isso. Então, eu acho que o principal desafio é a questão da participação das famílias, não naquele clichê que as pessoas falam, a família tem que estar na escola, só que se você não tiver uma gestão democrática, não só do gestor, né? Estou falando também dos professores, não deixa de ser gestão democrática, você dar acesso às famílias para entender os processos que acontecem na escola e o quanto ele é importante para a formação do indivíduo, né? Para além dos conteúdos, porque isso é inegável, mas a questão das relações humanas, de você encontrar diversidade dentro da escola é que você encontra isso. As famílias precisam estar mais envolvidas na escola, nos processos que acontecem lá, até para que ela possa cobrar dos órgãos públicos o que ela entende que é importante para a escola. Então, muitas escolas que não tinham essa questão do vínculo com as famílias, a participação das famílias acabava sendo numa cobrança, numa reclamação de por que não tinha aula, porque a criança não estava na escola, não pensando nos processos que a escola constrói, mas sim de um local para a criança estar, mesmo numa situação de pandemia, que isso não garante segurança para essa criança. Ela poderia garantir a segurança alimentar, algumas crianças de vulnerabilidade, dependendo do local onde elas moram, pode ser também esse local de segurança física também, mas que não de qualquer jeito. Então, eu acho que entender melhorias nos prédios, a maior ventilação, porque a maior parte dos prédios são construídos como se fossem presídios, né? Só tem grade, janelas fechadas, restrição de circulação, salas pequenas, não tem acessibilidade, e numa revolução tecnológica que a gente vive, agora a gente está vendo quanto isso é importante,
os recursos tecnológicos também precisam estar disponíveis na escola para garantir o máximo de aprendizado, né? Então, por que não usar isso dentro da sala de aula, não para uso de redes sociais, mas para pesquisa viva, né? Você está naquele momento e fazer a pesquisa na hora e descobrir o conhecimento junto com a sua criança, com o seu aluno, isso se faz necessário. Então, eu acredito que para a gente poder reconstruir a escola, ou dar essa não é novo, mas resgatar a função social da escola, a família ela tem que estar verdadeiramente ativa nesse processo, e a escola tem que promover isso. Não adianta a família, tem muitas famílias que querem participar, mas que a escola não permite essa participação verdadeira, né? Ele acaba sendo só um consultor, você faz um conselho, o cara dá uma opinião ali e pronto, acabou a participação dele. Não, tem que participar nos processos pedagógicos, estar de repente dentro da sala de aula, porque eu tenho essa prática com as minhas turmas, né? Então, as famílias iam para a sala de aula para ler para as crianças, para ensinar algo que elas, algum conhecimento, alguma cultura que eles tinham e que a gente não tem, então eles iam para a sala de aula para ser esse educador junto conosco, e quando eles fazem isso, eles se apropriam, da mesma forma que a criança se apropria do espaço, a família também se apropria daquele espaço como sendo dele, como sendo um local para ser cuidado e preservado, porque quem vai pegar esses frutos são os filhos deles, e os filhos dos outros pais que também estão ali, né, conosco. E adequação tecnológica, porque de espaço físico, porque a realidade que a gente tem agora não tem mais como a gente continuar como estava. Assim, eu acho que a pandemia veio como um marco para mostrar essas falhas que o sistema tem, tanto de investimento, quanto de espaço físico, quanto de participação, para tentar reinventar essa escola de uma forma mais participativa, mais inserida ao contexto, sei lá, vou falar mundial, mas a questão da tecnologia, você tem que estar inserido nessa tecnologia, não dá para você ignorar, sendo que os alunos eles vivem isso o tempo todo, né? Eles vivem com o celular na mão, então não dá para a escola ficar parada no tempo, sendo que aquele recurso pode ser usado para a construção de conhecimento também. Muito bom. E é isso, muito bom, eu só espero que ultrapasse essa questão de que a escola é um lugar para a criança estar lá só por estar, porque não é esse o objetivo, essa não é a função social da escola. Ela pode também ter assumido isso ao longo dos anos, por conta de várias falhas da política pública de assistência social, que acaba tornando a escola um centro também de outras questões que ajudem a criança a sair desse grau de vulnerabilidade, mas essa não é a função exclusiva da escola. Ela pode assumir isso, mas ela tem outras funções que, para mim, a questão do vínculo, interação e conhecimento construído coletivamente precisa ser resgatado e mantido. Muito obrigado. Excelente conversa que tivemos com a professora Vanessa. Em nome do GT em Defesa da Escola Pública, eu agradeço pessoalmente, né, a você, e também agradeço a vocês que estão nos assistindo, né? Acompanhem a nossa série de entrevistas, acompanhem a nossa programação, outros conteúdos que também vamos produzir e colocar em circulação. Junte-se a nós na nossa defesa da escola pública brasileira. Obrigado a todos. Muito bom esse nosso encontro.